Sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Senhores vereadores, secretária, todos aqui presentes, boa noite. Vamos ouvir a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Virgínia, em 7 de maio de 2018. Aos 7 dias do mês de maio de 2018, nesta cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão ordinária sob a presidência do vereador Luiz Alberto Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 8 horas, o seu presidente declarou que, sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, estava aberta a 7ª reunião ordinária e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. Iniciando os trabalhos, foi feita a leitura do expediente, constando o seguinte: correspondências recebidas do Executivo, ofício número 407, encaminhando os decretos números 141, 142, 144 e 145 de 2018. Ofício número 110 de 2018, enviando as pastas com todas as notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas do mês de março de 2018. Ofício número 426, respondendo ao ofício número 28 de 2018, no qual encaminha cópia da indicação número 18 do vereador Antônio José Ribeiro. De Maria Aparecida de Jesus Almeida, ofício número 010 de 2018, relatando que, imbuída num sentimento de gratidão, vem expressar sua aprovação em receber repasse mensal da Câmara, o que muito os ajudará na manutenção da entidade. Depois da leitura dessas correspondências, teve início o segundo expediente, oportunidade em que foram lidos os seguintes ofícios: ofício número 425 de 2018, encaminhando para apreciação e votação em regime de urgência o projeto de lei número 2 de 2018, que dispõe sobre autorização legislativa para cessão de uso, de forma gratuita e por tempo determinado, da praça do Hospital à Casa de Caridade Santo Antônio, para a realização da 24ª Festa da Santa Casa e contém outras providências. E ofício número 431, encaminhando para apreciação e votação em regime de urgência o projeto de lei número 03 de 2018, que dispõe sobre a permissão para cessão de uso gratuito e por tempo determinado do Parque de Exposições José Bernardino Neto, para a realização do evento beneficente 38ª Expo Virgínia. Autoriza a celebração de convênio de cooperação para tal fim e contém outras providências. As respectivas matérias foram encaminhadas às comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para análise e posterior emissão de parecer. A seguir, pelo vereador Maurício Varela Mendes, foram apresentadas as seguintes indicações. Indicação número 19 de 2018. O vereador que esta subscreve vem indicar ao seu prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: que determine ao departamento competente que viabilize a melhoria da iluminação pública do cemitério municipal e construção de um cômodo para depósito das ferramentas de uso do local. Justificativo. Ultimamente, em nosso município, têm acontecido algumas cerimônias fúnebres no período noturno, e sabendo-se que o momento da morte representa uma situação muito dolorosa para os familiares e amigos do falecido, venho por meio desta e também a pedido de muitos munícipes indicar a necessidade de melhoria da iluminação pública do cemitério municipal, pois tem acontecido sepultamento sob a luz ou lanterna de celulares, devido à precariedade da iluminação existente no local. Como é do conhecimento de todos desta Casa Legislativa,
o prefeito tem feito investimentos altos nesse setor, como a compra do terreno para ampliar o cemitério municipal, assim como obras de terraplanagem para melhor adequação da construção de túmulos, etc. Tendo em vista que a presente indicação não irá onerar os cofres públicos, pois os sepultamentos frequentemente acontecem durante o dia e esporadicamente são feitos no período noturno, o consumo de energia não terá grandes alterações, motivo pelo qual solicitamos que o Executivo providencie a melhoria da iluminação para oferecer maior conforto àqueles que necessitam sepultar seus entes queridos no período noturno. Aproveito a oportunidade para indicar também ao Executivo que construa um cômodo para guardar as ferramentas utilizadas pelos funcionários que trabalham no cemitério, pois atualmente estão sendo depositadas no interior do velório, o que pode vir a causar sérios riscos de acidentes, assim como propiciar a contaminação de pessoas que mantiverem contato com tais ferramentas, pois podem conter resíduos altamente contaminantes, fazendo-se necessário que sejam depositados em local próprio e protegido. Indicação número 20 de 2018. O vereador que esta subscreve vem indicar ao seu prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: conserto de bocas de lobo da rua Antônio da Costa Pinto, no centro da cidade de Virgínia. Justificativo: é do conhecimento de todos que o Executivo Municipal não tem medido esforços para executar obras e consertos de nosso sistema de esgoto do município, o que, diga-se de passagem, tem causado inúmeros problemas à administração e população da zona urbana principalmente. Frequentemente, moradores, comerciantes, trabalhadores, população em geral que transitam pela rua Antônio da Costa Pinto, no centro da cidade, têm se deparado com o mau cheiro que sai das bocas de lobo, principalmente no período da tarde. A citada rua, que fica no centro da cidade, abriga vários comércios, inclusive alimentícios, como padarias, confecção com vários funcionários, lotérica, etc. Diante do exposto, indico ao senhor prefeito municipal que providencie o conserto das duas bocas de lobo o mais urgente possível. Colocadas em discussão, ninguém se manifestou. Ao adiante, foi a vez do vereador Antônio José Ribeiro apresentar a indicação número 21 de 2018. O vereador que esta subscreve vem indicar ao seu prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: realizar a inscrição do município no programa Internet para Todos, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, visando a instalação de antenas repetidoras de internet no município, tanto na sede quanto nas comunidades rurais, viabilizando à população um acesso de baixo custo à rede mundial de computadores. Caso já tenha realizado tal inscrição, informá-lo à Câmara. Justificativo: o programa Internet para Todos foi lançado pelo governo federal no dia 12 de março passado, em Brasília, num evento que teve a presença quase de 2.500 prefeitos, sendo que a maioria deles realizou imediatamente a adesão ao programa. Segundo informações disponíveis na internet, a adesão das prefeituras se dá sem custos diretos, devendo o município apenas disponibilizar o local para a instalação de antenas para a distribuição do sinal de internet, pagar o custo da energia elétrica para funcionamento dos equipamentos e cuidar da segurança. Porém, os benefícios para a população podem ser muito significativos, pois através deste programa o governo federal fornecerá aos municípios gratuitamente o sinal de internet via satélite para distribuição à população. Após a leitura da proposição, o seu autor fez uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui hoje presente, é um programa, a adesão a esse programa eu acho que se faz necessária, cabendo, logicamente, como todos estamos sabendo da situação precária de todos os municípios,
que não há custos tão altos, mas também não é tão fácil assim, mas que é um benefício grande para a população que todo mundo hoje tem. Antigamente era o telefone, hoje todo mundo tem internet em casa, mas não são todos, né? Existe uma parcela grande de pessoas que não tem, mas com esse programa chegará a atingir quase 100% de todos os virginenses, né? E também para os prédios públicos, né? Será um benefício bom porque sabemos que há um custo grande nos pagamentos de internet. Muito obrigado, senhor presidente. Sem outras manifestações, as indicações acima foram encaminhadas ao Executivo para as providências que julgar necessárias. Ainda no segundo expediente, pelo mesmo vereador, foi lido o requerimento número 13 de 2018. O vereador que esta subscreve no exercício de seu mandato vem requerer ao plenário desta Casa Legislativa para que seja requisitado ao senhor prefeito municipal o fornecimento das seguintes informações relativas à realização de processos seletivos para contratação de pessoal pelo município. Número 1. Informar se o município pretende realizar algum processo seletivo para contratação de pessoal nos próximos meses até o final de 2018. Em caso positivo, informar quais as funções que se pretende incluir neste processo de seleção. 2. No caso de agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e demais funções da ESF e CRAS, informar. Letra A. Se será observada a lista de classificação do concurso público realizado em 2016. B. No caso de haver processo seletivo, se serão substituídos todos os profissionais atualmente em atividade ou se serão apenas preenchidas as vagas em aberto. Número 3. Apresentar a lista de todos os agentes comunitários de saúde, dos demais profissionais que compõem as equipes de ESF e do CRAS, bem como dos agentes de combate a endemias, informando a função e a data de admissão, contratação de cada um deles, e informando quais deles foram admitidos mediante processo seletivo e os que não o foram. 4. Independentemente de haver ou não processo seletivo, informar se o governo municipal pretende substituir algum profissional contratado para as equipes da ESF, CRAS, NASF e agentes de combate a endemias. Em caso positivo, justificar a substituição para cada caso. Requer-se que o presente pedido seja atendido no prazo máximo de 15 dias, nos termos do artigo 71, inciso 14 da Lei Orgânica do Município e da Lei Federal nº 12.527 de 2011, e em consonância com o inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal. Justificativo. Tenho recebido manifestações de vários profissionais da estratégia de saúde da família de nosso município, que estão receosos de serem demitidos, em face da notícia de que o município estaria preparando um novo processo seletivo para as funções das equipes de saúde da família. A princípio, considero que o processo seletivo somente é necessário para suprir vagas em aberto e que não devem ser substituídos os profissionais que já foram admitidos através de outro processo seletivo anterior. Isso porque a ESF faz parte de uma política nacional de atenção básica à saúde que possui caráter permanente e exige continuidade para alcançar a melhor qualidade possível. Além do mais, sabe-se que o município possui cargos criados de agentes comunitários de saúde e estes brevemente deverão ser preenchidos mediante nomeação dos aprovados em concurso público. Até que isso ocorra, a continuidade dos mesmos profissionais já contratados também favorece a eficiência do serviço, uma vez que os agentes de saúde já receberam treinamento para realizarem as suas atividades e já possuem uma relação direta consolidada com a população que atendem, o
que favorece o bom funcionamento do sistema de saúde. Neste contexto, não faz sentido trocar profissionais já treinados e habituados com o trabalho por outros inexperientes e sem formação específica, a não ser que fosse uma exigência legal, o que não é o caso. Assim, o presente requerimento tem o objetivo de esclarecer estas questões, obtendo informações junto ao Executivo que nos permitam repassar dados corretos para os interessados e, eventualmente, atuar em favor do interesse público, se entendermos que este não esteja sendo observado. Posto em discussão, discursou a respeito o seu autor. Senhor presidente, senhores vereadores, esse pedido, antes de ser feito por algumas pessoas preocupadas com seu emprego, diga-se de passagem, foram feitas reuniões para que, se vier a acontecer esse processo seletivo, mas a gente, nosso ofício de vereador, tem que atender a população e dar tais esclarecimentos maiores. Sabemos que a administração vê de uma forma e às vezes as coisas ainda podem ser lá na frente colocadas de outras formas. Tal é que o processo de continuidade desses contratos, ele é legal. Então quer dizer que há um jeito de estar contratando. Então esse é o meu pedido e espero esclarecimento da parte do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Após suas palavras, o requerimento foi submetido a votos e obteve aprovação unânime, pelo que foi despachado ao Executivo para as providências necessárias. Ao adiante, teve início a ordem do dia com leitura pelo vereador Anderson Chagas Ribeiro, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, do parecer e emenda número 1, os quais foram emitidos em conjunto com a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, sobre o projeto de lei ordinário número 11, que dispõe sobre a execução fiscal por meio de protesto dos créditos do município de Virgínia e da outras providências. Feita a leitura, foram colocadas em discussão, quando pronunciou-se o vereador Antônio José. Senhor presidente, senhores vereadores, sobre esse projeto, hoje, quando o assessor jurídico chegou à nossa casa, a gente estava colocando alguns assuntos. Inclusive, um dos assuntos foi esse, ao qual eu peguei de outras administrações. É sobre o abatimento, que já se teve algum projeto de abatimento para as pessoas que estão com dívida ativa. Até ele me falou, abre aspas, mas se for começar a fazer abatimento, as pessoas vão começar a acostumar e não vão quitar suas dívidas, fecha aspas. Mas que naquele momento que aconteceu, esses abatimentos sempre foi bom. Se tinha 60% de pessoas na dívida ativa, foi só caindo. Então eu acho que nesse momento de crise, o senhor prefeito, desde o ano passado, já entrou um projeto aqui quase que da mesma forma, igual o assessor jurídico falou, mas que na minha percepção, eu acho que a partir de que a gente fizesse um abatimento agora, poderia estar quitando os que estão em débito nesse momento. Que a gente não sabe lá qual a situação dessas pessoas, que geralmente são pessoas, vamos se dizer, carentes mesmo, apesar de que tem muita gente de poder aquisitivo grande, que também são os primeiros a estar com suas dívidas aqui na cidade ou um outro imóvel em outra cidade. Mas acho que já se passou um projeto aí, vai ser votado, é só mais uma coisa que ajudei também nessa emenda. Igual a gente conversou aqui, que não tinha emenda nenhuma. Então a gente chegou no consenso, eu e o assessor, e vocês aqui assinando esse parecer, essa emenda. Então, para que fizesse esse alerta, fizesse essa divulgação para as pessoas, para que acertem suas pendências com a prefeitura. Mas ainda acho que sofre muito. A gente não sabe o porquê, o que acontece dentro de uma casa de uma pessoa. A gente que tem a cara de sair pedindo voto das pessoas, de todos vocês, a gente ouve cada situação.
Eu acho que a hora que a gente vem aqui e senta e vota alguma coisa, a gente também tem que ter essa percepção de que o calo aperta e a gente não sabe, às vezes, a consequência do que vai acontecer. Se todos devemos, teremos que pagar. Só que se a gente dá um alento para as pessoas também, eu acho que é justo. Muito obrigado, senhor presidente. Sem outras manifestações, projeto, parecer e respectiva emenda foram submetidos a votos e foram aprovados por unanimidade, pelo que o projeto número 11 de 2018 foi despachado ao Executivo para fins de sanção e publicação. Em seguida, o senhor presidente, vereador Luiz Alberto Ribeiro, deixou a palavra em aberto, oportunidade em que se manifestou o edil Maurício Varela Mendes. Só repassando aqui a vocês uma informação que eu obtive semana passada, que é de interesse aqui dos senhores vereadores. Parlamentar pode pedir informações ao Executivo de forma individual, decide o Supremo Tribunal Federal. Decisão em favor do vereador de Guiricema, Minas Gerais, também valerá para deputados e senadores. No caso em análise, o pedido foi negado sob o argumento de que deveria ser feito pela Câmara Municipal. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, dia 25 de abril, que qualquer parlamentar pode pedir informações diretamente ao Poder Executivo, de forma individual e isolada, mesmo sem o aval da Casa Legislativa a qual pertence. A decisão do Supremo Tribunal Federal também valerá para vereadores, deputados e senadores que quiserem pedir documentos a prefeitos, governadores ou ao presidente da República, por exemplo. No julgamento desta quarta, os 11 ministros da Corte decidiram atender ao recurso apresentado por um vereador de Guiricema, Minas Gerais, que teve um pedido à prefeitura da cidade negado. Ao julgar o caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou, assim como a prefeitura, o acesso às informações, apontando ingerência indevida do vereador. Para a Corte Estadual, a fiscalização da prefeitura não deve ser feita por parlamentar de forma isolada, mas por meio da Câmara de Vereadores ou do Tribunal de Contas ligado ao Legislativo. Argumento dos ministros. Na sessão do Supremo Tribunal Federal, o relator, no caso, ministro Dias Toffoli, argumentou que a Constituição garante a qualquer cidadão o acesso às informações públicas. Aqui não se tratam de informações sigilosas, informações que dependeriam de uma comissão parlamentar de inquérito, de uma formalização maior. São informações que são dadas a qualquer cidadão, mesmo que não seja parlamentar, disse o ministro. O vereador, na qualidade de vereador, mas também de cidadão, tem o mesmo acesso. Ele não é menos cidadão que um cidadão, acrescentou o relator. Luiz Fux concordou citando leis que dão acesso às contas do município. Abre aspas. Se qualquer contribuinte pode examinar e apreciar as contas do município, o que não se dirá de um parlamentar? Fecha aspas, disse o ministro. Durante a sessão, o ministro Ricardo Lewandowski ponderou que muitas prefeituras enfrentam um custo enorme para fornecer informações aos cidadãos e vereadores. Eu, claro, sou favorável, abre aspas, sou favorável à plena transparência da administração pública, ao fornecimento irrestrito de informações como a Constituição garante. Mas é preciso colocar um certo temperamento nisso. Não sei se isso ficaria para a lei ordinária, não sei se até que ponto pode cercear algum direito, mas de qualquer maneira a questão dos custos é importante. Fecha aspas. A presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, esclareceu que nesses casos os custos com cópias dos documentos são arcados pelos próprios cidadãos que pedem as informações. Essa aqui eu tive um acesso a essa informação e queria deixar aqui essa informação a vocês para a gente tentar trabalhar no mesmo patamar.
defendendo os cidadãos que aqui estão e os que não estão presentes também, mas estão de olho nesta casa. Obrigado. Após suas palavras, pronunciou o senhor presidente. Somente sobre as palavras do Maurício, todo o requerimento que foi feito, até foi feito um hoje aqui, pelo regimento interno desta casa, passaria no plenário por votação. Se não tivesse a votação, os votos válidos, né, ele seria arquivado esse requerimento. E agora, por decisão do tribunal, não precisa mais passar em plenário. O vereador tem o direito de pedir o requerimento direto para o executivo, não precisando passar aqui pelo plenário, explicou. E não havendo mais nada a ser tratado, o seu presidente, vereador Luiz Alberto Ribeiro, declarou encerrada esta sessão e convocou a próxima para o dia 21 de maio com o seguinte: primeiro expediente, leitura e aprovação da ata de correspondência recebidos do Executivo e de diversos. Segundo expediente, a apresentação de indicações, pedidos de providência, requerimentos e projetos. Ordem do dia, discussão e votação dos projetos de lei números 10, 12 e 13 de 2018. Levantou-se a sessão e, para constar, foi lavrada esta ata, que depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Sala das sessões, em 7 de maio de 2018. Coloco a ata em discussão. Coloco em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A ata foi aprovada. Dando início aos trabalhos, solicita a secretária que faça a leitura do primeiro expediente. Ofício número 445, encaminha leis e decretos. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a vossa excelência a lei ordinária número 536, de 9 de maio de 2018. A lei número 536 é que dispõe sobre a execução fiscal por meio de protesto dos créditos do município de Virgínia e da outras providências. E os seguintes decretos: decreto número 146, 149, 150 e 151. Sendo que tínhamos para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal de Virgínia. Fim da leitura do primeiro expediente, peço à secretária que apresente os ofícios enviados pelo Executivo, nas quais encaminha para apreciação os projetos de lei 14 e 15 de 2018. Ofício número 432 de 2018, excelentíssimo senhor presidente, por meio deste cumprimentamos vossa excelência e demais vereadores, oportunidade em que encaminhamos para apreciação o projeto de lei ordinária que dispõe sobre autorização legislativa para cessão de uso, de forma gratuita por tempo determinado, de espaço na Praça Cônego Monte Raso, em frente à Casa Paroquial, e contém outras providências. O projeto de lei ora encaminhada é de grande importância para a realização do evento beneficente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Virgínia, a PAI, que assim terá a oportunidade de arrecadar recursos que ajudarão na sua manutenção e funcionamento. A comunidade virginense também se beneficiará, pois além da manutenção da tradição da festa, poderá desfrutar do movimento de barracas e show de prêmios. Como se trata de matéria de interesse social, espera-se que o projeto de lei seja analisado e votado em regime de urgência, considerando a justificativa da mensagem anexa. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal.
A mensagem, senhor presidente, senhores vereadores, o objetivo desse projeto de lei é o de proporcionar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Virgínia, a PAI, a oportunidade de arrecadar recursos importantes para a sua manutenção e funcionamento. A arrecadação de recursos advindo dos movimentos da festa trará benefícios não só aos assistidos e suas famílias, como toda a comunidade, que terá a oportunidade de aproveitar dias de entretenimento, convívio social e prática de diversas atividades de lazer, como boa música e barracas de comidas típicas, dentre outras. Considerando que o projeto de lei ora enviado, depois de transformado em lei, trará benefícios à PAI e à comunidade local, é de se esperar que o bom senso e o elevado espírito público dos componentes desta Casa Legislativa levem à apreciação, votação e sua aprovação, em caráter de urgência. Atenciosamente, Virgínia, em 7 de maio de 2018, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Ofício número 433, excelentíssimo senhor presidente, por meio deste cumprimentamos Vossa Excelência e demais vereadores, oportunidade em que encaminhamos para apreciação um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 1º da Lei Ordinária número 523 de 2017, majorando em R$50 mil o valor destinado à PAI e contém outras providências. O projeto de lei visa concretizar o repasse da verba especificada, o que beneficiará a entidade, proporcionando melhorias na sua manutenção e funcionamento. Como se trata de matéria de grande interesse social e necessita que o repasse seja feito imediatamente, espera-se que o projeto de lei seja analisado e votado em regime de urgência urgentíssima, considerando a justificativa da mensagem anexa. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. A mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, o objetivo desse projeto é o de proporcionar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Virgínia, a PAI, o emprego de recursos provenientes de emenda parlamentar, importante incremento no seu orçamento, destinado à sua manutenção e funcionamento. Conforme o ofício do Gabinete 76 de 2018, o recurso decorre de emenda parlamentar apresentada ao Orçamento Geral da União de 2017 perante o Ministério do Desenvolvimento Social, já em poder do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Virgínia. Trata-se de verba para manutenção do serviço realizado pela PAI no centro-dia, mas que não poderá ser destinado à obra nem à aquisição de equipamentos. Os recursos serão transferidos à PAI, pautando-se pelo que contém as portarias 113 de 2015 e 130 de 2017, cópias em anexo, e no marco regulatório das organizações da sociedade civil, Lei Federal nº 13.019 de 2014, cópia do termo de autuação em anexo. Como o marco regulatório das organizações da sociedade civil já foi aplicado no caso da PAI, por meio de inexigibilidade de chamamento público e assinatura de termo de colaboração, o repasse deve ser feito em 20 dias do crédito em conta, já ocorrido, sendo essa a razão para que se requeira o regime de urgência urgentíssima para apreciação do projeto de lei ora encaminhado. Considerando que o projeto de lei ora enviado depois de transformado em lei trará benefícios à PAI e à comunidade local, e em especial à família dos assistidos, de se esperar que o bom senso e o elevado espírito público dos componentes dessa Casa Legislativa levem à apreciação, votação e sua aprovação em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Encaminha o projeto de lei número 14/2018 às comissões de Constituição e de Finanças, para estudo e análise e posterior emissão de parecer. Tendo em vista os motivos apontados pelo Executivo Municipal para apreciação do projeto de lei 15/2018 em regime de urgência urgentíssima e estando
de posse das comissões o parecer jurídico sobre a matéria, o mesmo será discutido e votado ainda hoje, na ordem do dia. Sendo assim, daremos prosseguimento à reunião. Convido o vereador Maurício Varela Mendes para fazer a leitura das indicações 22 e 23 de 2018, ambas de sua autoria. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, boa noite. Indicação número 22/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Virgínia, o vereador que esta subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: evitar o desperdício de água tratada na estação de tratamento de água do município. Justificativa. Em visita à estação de tratamento de água do município, constatei que parte da água tratada está sendo desperdiçada, sendo descartada para um córrego que vai para a chácara do senhor Jairo, enquanto que muitos moradores de vários bairros da cidade têm sofrido constantemente com a falta de água em suas casas. É do conhecimento de todos que o tratamento de água é dispendioso para o município e, principalmente, é constante as reclamações de moradores que pagam seus impostos e não têm água tratada em vários horários durante todo o dia, o que torna imprescindível tomar providências urgentes que proporcionem um melhor aproveitamento de toda a água tratada. Diante do exposto, indico ao senhor prefeito municipal que tome providências urgentes para amenizar o problema. Sala das Sessões, em 21 de maio de 2018, Maurício Varela Mendes, vereador. Indicação número 23/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Virgínia, o vereador que essa subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: fomentar projetos para coleta seletiva para reciclagem de lixo no município. Justificativa. Um dos grandes problemas ambientais atualmente é o lixo, o homem colocando o lixo para o lixeiro, ou jogando-o em terrenos baldios, resolve o seu problema individual, não se dando conta que as áreas de depósito de lixo das cidades estão em cada vez mais escassas e que o lixo jogado nos terrenos baldios favorece o desenvolvimento de insetos e ratos transmissores de doenças. Para a preservação do meio ambiente, o tratamento do lixo deve ser considerado como uma questão de toda a sociedade e não um problema individual. É um direito de todo cidadão ter um ambiente sadio e dever de todos preservá-lo. A coleta seletiva para reciclagem é uma ação importante para se preservar o ambiente, mas para que dê resultados é preciso que toda a sociedade colabore e participe da construção de uma mudança de mentalidade e, consequentemente, de hábitos em relação à problemática do lixo. Tal conscientização não se dará de um dia para outro, mas através de um trabalho constante de educação ambiental que garanta o envolvimento e a participação de todos, a escola, a família, a comunidade e o Estado. Conforme informações prestadas pelo Executivo a esta Casa, muitas providências estão sendo tomadas para resolver os vários problemas causados pelo lixão, mas acho imprescindível a criação de projetos para a coleta seletiva de reciclagem de lixo e, portanto, me coloco à disposição para discutir e sugerir ações que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável e de cidadãos conscientes do seu papel na preservação do meio ambiente. Com esses esclarecimentos, solicita-se providências por parte do Executivo. Sala das Sessões, em 21 de maio de 2018, Maurício Varela Mendes, vereador. As indicações estão em discussão. Encaminhe as proposições ao Executivo para as providências que julgar necessárias. Ainda no segundo expediente, convido o vereador Antônio José Ribeiro para fazer a apresentação da moção de número 1/2018 de sua autoria. Moção número 1/2018. Apoio e repúdio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Virgínia. Os vereadores que esta subscrevem vêm solicitar à mesa da Câmara Municipal de Virgínia que, mediante aprovação do plenário,
seja encaminhada à Presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e aos deputados estaduais com maior representatividade em nosso município. A presente manifestação de apoio às reivindicações dos professores do Estado de Minas Gerais que fundamentam o movimento de greve recentemente iniciado, e de repúdio ao governo do Estado de Minas Gerais pela situação indigna como vem tratando os professores e os demais servidores públicos do Estado, com restrição de direitos estatutários, achatamento salarial e atraso de pagamentos e vencimentos. É de conhecimento público que os profissionais do magistério estadual iniciaram recentemente um movimento grevista, reivindicando direitos básicos, mas que estão sendo descumpridos pelo governo do Estado, como observância do piso salarial nacional do magistério, repasse pontual e correto dos valores devidos ao IPSENG, com atendimento de qualidade por esse instituto, pagamento pontual e integral dos salários, sem atrasos nem parcelamentos, e cumprimento dos acordos previamente celebrados pelo governo com a classe do magistério. Esta greve é um sintoma da gravidade da situação administrativa e financeira do Estado, que não se explica nem se justifica apenas pela crise econômica que atingiu o país nos últimos anos. É inaceitável que o funcionalismo público seja tratado com tamanho desrespeito, com a privação de direitos previstos em lei e o descumprimento de compromissos que foram assumidos em campanha eleitoral e, posteriormente, em negociações institucionais com as entidades representativas dos servidores. E é inaceitável que fatos como o atraso de pagamento de salários continuem ocorrendo mesmo depois de transcorridos mais de 3 anos de governo, tempo mais do que suficiente para que uma administração austera e competente pudesse rever as prioridades de despesa do Estado e atingisse um equilíbrio financeiro. Em nome da população mineira residente no município de Virgínia, vimos então expressar o nosso repúdio a esses fatos e o nosso apoio às reivindicações dos profissionais do magistério, aos quais dedicamos o nosso maior respeito e solidariedade. Ao destinar esta moção aos membros do Poder Legislativo Mineiro, manifestamos o nosso apoio para que seja intensificada por Vossas Excelências a cobrança de providências concretas para que o governo do Estado cumpra com suas obrigações e compromissos perante seus servidores públicos. Virgínia, 21 de maio de 2018, vereador Antônio Ribeiro, autor, apoiado por todos os vereadores. A moção está em discussão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cida e Marília, virginense aqui presente, nossa servidora pública estadual, hoje aqui presente, representando os professores da classe estadual, diretores e vice-diretores da Rede Estadual de Ensino de Virgínia. Esta moção de apoio e repúdio vem mostrar o apoio da Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos, assim como o apoio desta Casa de Leis para a constituição desta classe tão importante. O direito de greve está explícito no artigo 137, parágrafo 7º da Constituição Federal. Com isso, peço além do apoio dos nobres colegas vereadores, assim como dos seus deputados estaduais, para intervirem a favor desta classe de maior relevância. Como todos estão sabendo, né, o município de Virgínia também aderiu à greve, né, à Rede Estadual de Ensino. É uma iniciativa louvável, né, e como já expressei aqui, que está na Constituição Federal, e nós, desta casa, não poderíamos ficar de fora de apoiar essa iniciativa. E como foi bem colocado da parte dos professores, vocês já receberam seus salários este mês? Nós já recebemos. Eles ainda não receberam nem a parcela do 13º, né, que ainda está em atraso. Então é relevante essa casa se colocar a favor dessa classe, que é a mais importante hoje em dia, sempre foi e será, porque elas estão no dia a dia com os filhos, os netos de todos nós, né, sobrinhos, e ensinando, mas não tem o devido valor. E o Estado, mais uma vez, está em dívida, né, e essa dívida está crescendo. Então eu agradeço a presença de todos os profissionais de educação presentes, do apoio dos nobres colegas vereadores.
Esperamos que haja uma solução mais rápida possível para que sanar essas pendências e nos colocamos à disposição de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Por contar com o apoio de todos desta casa, não se faz necessária a colocação em votação, pelo que determina a secretária que encaminha as pessoas competentes. Passaremos agora para a ordem do dia. Anuncia a discussão do projeto de lei 12/2018. Solicita o vereador Anderson Chagas Ribeiro, relator da Comissão de Constituição, que faça a leitura do parecer emitido em conjunto com as comissões de Finanças, juntamente com a emenda modificativa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Cida Marília. Boa noite, todos os virginenses aqui presentes. Parecer emitido em conjunto pelas comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: Projeto de Lei número 12/2018, de 3/5/2018. Relatório: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a autorização legislativa para a cessão de uso gratuita e por tempo determinado da Praça do Hospital à Casa de Caridade Santo Antônio para a realização da 24ª Festa da Santa Casa e contém outras providências de autoria do Governo Municipal. Parecer: as comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após analisar o projeto de lei em epígrafe e o parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Câmara, constataram que, quanto ao texto do projeto em questão, verifica-se que a proposição carece de correção da terminologia cessão de uso para permissão de uso. A matéria em questão pretende autorizar a cessão de uso gratuita do espaço da Praça do Hospital em favor da Casa de Caridade Santo Antônio, entidade privada sem fins lucrativos, e se destinará à realização da tradicional Festa da Santa Casa, em caráter beneficente, no período de 30 de maio a 3 de junho de 2018, com a autorização para que promova a exploração de um restaurante, montagem de barracas e colocação de estandes, permitindo-lhe inclusive a locação desses espaços a terceiros. Conforme orientação jurídica, a princípio, o termo cessão de uso não é apropriado para regular a situação tratada no citado projeto, porque, segundo a doutrina, a cessão de uso é um instrumento aplicável para a transferência gratuita da posse de um bem, mas apenas de um órgão público para outro. Em segundo lugar, porque, em regra, os bens de uso comum do povo, ruas e praças, não se sujeitam a este instrumento da cessão de uso. Salvo o melhor juízo, o instrumento adequado para esta situação é a permissão de uso, descrito como ato negociável, unilateral, discricionário e precário, através do qual a administração faculta ao particular a utilização individual de determinado bem público. Segundo Eli Lopes Meireles, instrumento este que vinha sendo utilizado pela Prefeitura para situações análogas e a esta no ano de 2017 e até recentemente. Esta autorização legislativa também é condicionada a 3 requisitos básicos: autorização legislativa, aprovação do projeto de lei, fixação do tempo determinado para a permissão e presença do interesse público. Diante do exposto, julga-se que o projeto contém todos os elementos necessários para a perfeita indicação do ato que se pretende praticar. Constata-se a presença do interesse público na realização da sessão pretendida, tendo em vista que os recursos arrecadados serão usados na manutenção e funcionamento da entidade, necessitando apenas da correção do instrumento jurídico a ser utilizado, conforme emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação.
Conclusão. Posto isto, conclui-se que o projeto de lei é regular e legal. E diante dessas considerações, as comissões analisadoras emitem o parecer em conjunto para aprovação do projeto de lei ordinária, ora citado com a emenda número 1, modificativa. É o parecer, Sala das Sessões de 21 de maio de 2018. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Marcílio Torres Porto, presidente. Devair Dimas Marins, membro. Anderson Chagas Ribeiro, relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Marcílio Torres Porto, presidente da comissão. Antônio Carlos de Almeida, membro. Maurício Varela Mendes, relator. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 12 de 2018. Assunto: trata-se do projeto de lei número 12 de 2018, que dispõe sobre a autorização legislativa para cessão de uso gratuita e por tempo determinado da Praça do Hospital à Casa de Caridade Santo Antônio para a realização da 24ª Festa da Santa Casa e contém outras providências. Emenda número 1, modificativa. Fica modificada a emenda do projeto de lei em tela, passando a constar com a seguinte redação: autoriza a outorga da permissão de uso de forma gratuita e por tempo determinado da Praça do Hospital à Casa de Caridade Santo Antônio para a realização da 24ª Festa da Santa Casa e contém outras providências. Fica modificado o caput do artigo 1º do projeto de lei em tela, passando a constar com a seguinte redação: artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar à Casa de Caridade Santo Antônio a permissão de uso do espaço da Praça do Hospital de forma gratuita nos dias 30 e 31 de maio e 1º, 2 e 3 de junho de 2018 para a realização do evento beneficente denominado 24ª Festa da Santa Casa. Justificativa. Essa emenda visa corrigir a terminologia jurídica utilizada neste projeto, alterando o instrumento de cessão de uso para permissão de uso, conforme recomendação do parecer da Consultoria Jurídica da Câmara. Sala das Sessões, 21 de maio de 2018. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Marcílio Torres Porto, presidente da comissão. Anderson Chagas Ribeiro, relator. Devair Dimas de Marins, membro. O projeto, parecer e receptiva emenda está em discussão. Senhores vereadores, sobre o projeto de lei autorizando a Casa de Caridade Santo Antônio fazer uso da sua praça para suas festividades, esta casa sempre vai apoiar nossas instituições, como vem fazendo, né? Agora, eu só queria fazer uma ressalva para que o Executivo, através aqui de nobres colegas, o Anderson e o Marcílio, que estão mais próximos, faça uma manutenção nas pedras de São Tomé, que estão soltas e podem trazer risco de acidentes durante a festa. Assim como já vem acontecendo, que semana retrasada aconteceu uma pessoa idosa cair e até ter que ser levada ao hospital. Então, assim como a gente já é morador ali há muitos anos, né, e futuramente já indo além, aproveitando o nosso secretário de Cultura e Turismo, que também pode na sua pasta estar reivindicando ao Estado para que faça uma manutenção da praça, uma revitalização da praça do hospital, que é uma das praças antigas também aqui em Virgínia, que a gente possa estar tratando melhor nossas pessoas que vão estar frequentando essa festa. Muito obrigado, senhor presidente. Sobre esse projeto, logicamente, sempre vou ser a favor. Só deixo aqui uma opinião que eu acredito que, infelizmente, já participei, já trabalhei nessa festa, já não só a trabalho, mas também participando da festa. Imagino que, infelizmente, não seria um bom local, né?
porque quem está internado quer sossego, a gente fica aí a fazer, eu já participei muito de noitadas, né? E infelizmente acaba incomodando o povo. E ali eu acredito que um asilo ao lado não deixa de prejudicar. Mas sou a favor. E deixo aqui uma opinião, até o secretário está aí, de repente pode estar futuramente conversando com o pessoal, que se mudasse essa festa para uma época mais interessante, mais quente, que infelizmente um dos maiores problemas que nós temos nessa festa é o frio. E acredito que com a ajuda do povo, uma mudança, seria uma das melhores festas que Virgínia poderia fazer. E uma das mais bem empregadas. Porque como eu fui presidente da PAI, todo mundo ajudava porque não precisa. Agora, a Santa Casa, me desculpe muito, uma hora ou outra a gente sempre está batendo a porta. Então eu acredito que ao futuro poderia ser conversado de ser mudado isso aí, e estou à disposição a minha pessoa para de repente estar contribuindo com a melhora dessa festa. Obrigado, senhor presidente. O projeto, parecer e receptiva emenda está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto e emenda foram aprovados por unanimidade e encaminha a matéria ao Executivo para fins de sanção e publicação. Ao adiante, anuncio a discussão do projeto de lei 15/2018. Solicito o relator da Comissão de Constituição, vereador Anderson Chagas Ribeiro, que apresenta ao plenário o parecer emitido em conjunto com a Comissão de Finanças. Parecer emitido em conjunto pelas comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: Projeto de Lei número 15/2018, de 7/5/2018. Relatório. Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 1º da Lei número 523/2017, majorando em R$50 mil o valor destinado à APAI e contém outras providências de autoria do governo do município. No presente projeto de lei, o Executivo propõe conceder um acréscimo de R$50 mil no valor da subvenção destinada à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, conforme dispõe a Lei Municipal número 523 de 2017, no qual foi destinado o valor de R$129.600 a ser repassado pelo município ao longo deste exercício financeiro. Tal recurso não será custeado com recursos próprios do município, e sim com o recurso de uma emenda parlamentar ao Orçamento da União, de autoria do deputado federal Eduardo Barbosa. Recurso este que, segundo a mensagem do prefeito, já foi transferido e está depositado na conta do Fundo Municipal de Assistência Social. Diante dessas informações, pouco há que se discutir sobre a legitimidade e legalidade do projeto. Afinal, está claro que se trata de um recurso vinculado com destinação específica para a APAI, em relação ao qual o município funciona apenas com intermediário, por força dos procedimentos burocráticos que regem as transferências federais para entidades assistenciais e também o pagamento de valores associados a emendas parlamentares. Quanto ao aspecto jurídico, o Poder Executivo deverá observar os requisitos e procedimentos administrativos prescritos pela lei do MROSC para formalização, acompanhamento, fiscalização e avaliação da parceria, que deverá ser firmada através da celebração de um termo de colocação com a APAI e mediante a elaboração e aprovação de um plano de trabalho. Em se tratando da alteração de uma lei municipal já existente, hão de prevalecer para este repasse todas as demais regras já contidas na Lei nº 523 de 2017, em relação aos procedimentos e exigências aplicáveis, e por isso é desnecessário repetir todos aqueles termos neste projeto.
Conclusão. Posto isto, as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após analisarem o projeto de lei em epígrafe e o parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Câmara, constataram que o projeto de lei é regular e legal. E, diante dessas considerações, emitem o parecer em conjunto para aprovação na forma como foi elaborado. É o parecer, Sala das Sessões, em 21 de maio de 2018, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Marcílio Torres Porto, presidente, Devair Dimas Marins, membro, Anderson Chagas Ribeiro, relator, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente da comissão, Marcílio Torres Porto, Antônio Carlos de Almeida, membro, Maurício Varela Mendes, relator. O projeto e parecer está em discussão. Esse recurso foi pedido meu ano passado, como consta arquivado nessa casa aqui, junto ao deputado Eduardo Barbosa, e que ele é um grande colaborador nosso de épocas passadas. Esse pedido foi feito em março de 2017. Felizmente, com um pouco de atraso, né, um ano depois, né, ele está chegando em boa hora. E apesar de não fazer parte da administração da APAI, torço sempre pela mesma, como foi o caso do veículo que foi doado há dias atrás também, né? Eu acho que todos estão cientes. E que façam um bom uso dessas doações. E eu fico muito feliz com essas doações que estão chegando nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto e parecer está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado. Será encaminhado ao Executivo para sancionar e publicação. Anuncio agora a discussão do projeto de lei número 10/2018, que dispõe sobre a prestação de serviço público de táxi no município de Virgínia e que contém outras providências. Pelo vereador Maurício Varela Mendes, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, será apresentado um requerimento solicitando maiores informações. Pelo mesmo vereador, também será apresentado um requerimento solicitando informações acerca do projeto 13/2018, que dispõe sobre a realização da Exposição Agropecuária de Virgínia. Requerimento número 14/2018. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve na condição de relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, vem requerer a Vossa Excelência que encaminhe um pedido de informações ao Poder Executivo Municipal, visando ao esclarecimento de dúvidas relativas ao projeto de lei número 10/2018, que dispõe sobre a prestação de serviço público de táxi no município. Pede-se que sejam requeridas especificamente as seguintes informações. 1. Apresentar relação de todos os titulares de permissão ou outorgas para exploração de serviço de táxi em Virgínia, indicando o nome de cada titular, endereço residencial, data de início da outorga, primeira concessão, identificação do veículo cadastrado, modelo e ano de fabricação, e indicação do ponto de parada que está vinculado, se houver, ou das localidades rurais em que prestam o serviço. 2. Informar a Prefeitura Municipal possui comprovação e se exerce fiscalização sobre a efetiva prestação do serviço de transporte individual pelos taxistas e sobre o tempo mínimo de atividade diária configurado no artigo 9º, em caso positivo, enviar relatório informando a situação de cada um deles. 3. Informar se o município possui pontos de parada de táxi regulamentados pela Prefeitura, identificando sua localização e número de vagas, e quais as localidades rurais que são servidas por táxis licenciados pelo município. 4. Informar se a iniciativa do projeto de lei em tela é decorrente de alguma recomendação ou sugestão do Ministério Público, e se os seus artigos foram elaborados dentro de parâmetros indicados pelo Ministério Público.
Se houver o caso, encaminhar cópia da recomendação ou manifestação do MP sobre tal assunto. Justificar a legalidade e a conveniência pública do disposto do parágrafo 1º do artigo 5º, dispensa de participação e licitação dos taxistas com mais de 5 anos de atividade. Esclarecer o conflito existente entre o dispositivo e o parágrafo 10 do artigo 3º, que considera como direito adquirido apenas as permissões anteriores à Constituição de 1988. 6. Apresentar justificativa técnica que fundamente a proporção de táxis no município, prevista no artigo 3º, de uma permissão para cada 360 habitantes. 7. Esclarecer em relação aos critérios de desempate previstos no inciso 3º do artigo 5º, se será preferência ao licitante com maior ou menor idade. 8. Informar quais serão os critérios para a escolha dos pontos de paradas de táxi, de que se trata o artigo 7º. 9. Informar se haveria disposição do Poder Executivo de revisar o projeto de lei a fim de incluir de forma detalhada outras questões que não estão tratadas neste projeto, como obrigações dos taxistas, critérios de conduta e de qualidade do serviço, penalidades por infrações às regras do serviço, hipótese de extinção das permissões e outros aspectos pertinentes. Termos em que pede deferimento. Sala das Sessões, 21 de maio de 2018, Maurício Varela Mendes, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta. Requerimento número 15/2018. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve na condição de relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, vem requerer a Vossa Excelência que encaminhe um pedido de informações ao Poder Executivo Municipal, visando o esclarecimento de dúvidas relativas ao projeto de lei número 13/2018, que dispõe sobre a permissão para a cessão de uso gratuito do termo determinado do Parque de Exposições para a realização da 38ª Expo Virgínia. Pede-se que sejam referidas especialmente as seguintes informações. 1. Justificar juridicamente a proposição do instrumento de cessão de uso em lugar da permissão de uso, como vinha sendo feito nos anos anteriores. 2. Discriminar quais são as atividades que compõem a exposição agropecuária de que trata este projeto. Exposição de animais, torneio leiteiro, outros concursos, desfiles, praça de alimentação, barracas, shows musicais, parque de diversões, etc. 3. Informar se a exposição agropecuária é um evento do município ou da Casa de Caridade de Santo Antônio. 4. Caso se indique a Casa de Caridade na resposta ao item anterior, justificar de que forma as atividades do evento, mencionado em resposta ao item 2, são compatíveis com a finalidade institucional e a expertise daquela associação filantrópica. 5. Informar discriminadamente quais são as atividades e as despesas deste evento que serão assumidas pela Casa de Caridade. 6. Informar discriminadamente quais são as atividades da exposição agropecuária que serão promovidas diretamente pelo município e quais as despesas que serão por este custeadas. 7. Esclarecer especificamente quais são os espaços do Parque de Exposição que serão cedidos à Casa de Caridade. 8. Esclarecer se a comissão organizadora do evento, mencionada no parágrafo único do artigo 1º, será constituída no âmbito da Casa de Caridade ou no âmbito do município, designada pelo prefeito. 9. Informar se o município já contratou artistas para a realização de shows neste evento ou se fará tal contratação. Caso tenha firmado a contratação, solicita-se o envio do respectivo processo licitatório ou a inexigibilidade de licitação. 10. Complementando o item anterior, informar se os shows serão gratuitos ou cobrados. 11. Informar se a Prefeitura promoveu ou promoverá a contratação da infraestrutura para os shows e a segurança do público,
montagem de palco, som, iluminação, camarins, controle de entrada de público, sinalização de segurança no parque de exposições, segurança privada, banheiros químicos, etc. 12. Informar quem se responsabilizará pelo custo e pela solicitação da licença do Corpo de Bombeiros para a realização da exposição agropecuária e dos shows. Termos em que pede deferimento. Sala das Sessões, 21 de maio de 2018, Maurício Varela Mendes, relator. Em face dos pedidos do nobre vereador, pedindo informações ao Executivo, vamos aguardar, né, que seja respondido e logo em seguida daremos continuidade à tramitação dos projetos de lei. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa reunião ordinária e convoco a próxima para o dia 4 de junho, às 18 horas. Aproveito a oportunidade para convidar todos os presentes para participar da segunda audiência pública que será realizada na Câmara Municipal de Virgínia nesse ano da legislatura 2018. Boa noite a todos.